Fique à vontade, dona. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós entramos na sua presença neste momento, meu Senhor, para mais uma meditação. Espírito Santo, que o Senhor se faça presente nessa meditação, abrindo o nosso entendimento, meu Pai, me dando sabedoria, meu Deus, para que eu possa passar o que realmente eu entendi. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo espírito de distração, de algo que venha, meu Deus, para querer atrapalhar o nosso entendimento. Senhor, eu entrego tudo e todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a mesa, né? Os pães da preposição. Aqui no livro de Êxodo, Êxodo 25, no versículo 23. O Senhor, detalhista, minucioso, tudo assim lindo. Ele diz como é que deve ser feito. A mesa de madeira de acácia. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Ele aqui está dando as medidas, que eu olhei o que significava côvado, porque eu não sabia, e o côvado é uma medida do dedo médio, do ombro ao dedo médio. Do ombro não, do cotovelo. Do cotovelo, sim, desculpa, do cotovelo ao dedo médio. Eu olhei em outras traduções, que eu tenho já aqui, a medida exata. Agora, só que eu observei, sim, que existe, assim, uma diferença de uma tradução para outra. E numa tradução aqui, depois eu vou passar a medida que eu encontrei. Então, ele disse, cobri-la-ás com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Como nós percebemos, tudo é feito assim, com a melhor madeira, o ouro puro e com detalhes. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Quer dizer, a mesa teria o quê? Umas argolas, porque caso houvesse necessidade, poderia colocar madeira, o varal, nas 4 argolas, para transportar de um lugar para outro. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-lo-ás com ouro e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres e as suas cobertas, as suas tigelas com que se hão de oferecer libações de ouro puro, dos farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face perpetuamente. Então, esses utensílios, Deus ordena que eles sejam todos de ouro puro para se fazer as ofertas, as libações, né? E eles serão os pães
da proposição ficarão na mesa perpetuamente. É uma coisa que é para fazer definitivamente, direto, por toda a vida, né? Também farás um candelabro de ouro. Eu entro no candelabro? Não. Encerro aí. Eu vou agora passar para vocês aqui a pesquisa que eu fiz. A mesa dos pães no tabernáculo, posicionada ao lado direito de quem entra no lugar santo. Mesa feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro. Está no livro de Êxodo, que eu li há pouco instante. Havia pratos, recipientes, jarros, taças feitos de ouro puro. Eram colocados sobre a mesa, os pratos e recipientes possivelmente continham incenso e os potes. E taças eram aparentemente usadas para libações, ofertas e bebidas. O objetivo principal da mesa era servir de apoio para os pães da proposição. O pão da presença, que era colocado diante da presença ou a face de Deus. A cada sábado, os sacerdotes substituíam os pães da semana anterior por uma nova porção de pães quentes. Exatamente 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, deveriam ser arrumados em duas fileiras de duas fileiras de meia dúzia. Esses pães eram arrumados. Esses pães eram as ofertas de alimento apresentada a Deus, que deveria ser continuamente realizada, como aliança perpétua. Está em Levítico 24:8. A mesa tornou-se um lembrete perpétuo da comunhão interna compartilhada entre Deus e o seu povo. O pão da presença aponta para Jesus como o pão do céu. João 6:22, 6:22-65. Ele é o pão da vida. O 6:35-48. A mesa do Senhor aponta ainda para a gloriosa ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo e sua igreja viverão em comunhão eterna, no Apocalipse 19, 6-9. Esta é a mesa que Deus está preparando para aqueles que o amam, antes para aqueles que são amados por ele. Eu fiz um resumo. A madeira de acácia, já foi falado sobre a madeira de acácia em outro estudo. É uma madeira forte, uma madeira que serve para serrar, para polir, pregar, receber tratamento. Por isso que é uma madeira muito utilizada, que Deus escolheu essa madeira. Eu encerro a meditação. Não sei se deu para entender, né? As ilustrações que eu passei para a senhora, tem ali mostrando a oposição da mesa, os pães, a arrumação. Está dando para ver aí, pessoal, a mesa? Sim. 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 Tinha bastante coisa ainda para explorar. Eu vou acrescentar aqui só algo a respeito dessa madeira de acácia. A madeira na Bíblia, ela sempre vai ter uma representação, sempre vai ser uma representação do homem, do ser humano. A madeira de acácia em si,
Ela realmente é uma madeira nobre, como a dona Ana aí falou, uma madeira muito resistente, uma madeira muito forte, e ao mesmo tempo é uma madeira maleável, uma madeira fácil de ser trabalhada. E quando a gente vê a madeira de acácia em todo o templo, você não vai ver outro tipo de madeira, tá? Então, nos postes a gente vai ter a madeira de acácia, no próprio o altar de bronze é madeira de acácia revestida, né? A própria Arca da Aliança vai ser madeira de acácia revestida, né? As tábuas que vão confeccionar, que vão levantar o tabernáculo em si, são também de madeira de acácia revestida. Bom, se a madeira ela já tem essa simbologia, ela representa a humanidade, a madeira de acácia, ela vai simbolizar o Senhor Jesus, onde a gente teria uma madeira de alto valor, uma madeira perfeita, vamos dizer assim. E até os dias de hoje, ela é realmente usada, amplamente usada, por suas qualidades, sua durabilidade. E não foi à toa que o próprio Deus escolheu exatamente esse tipo de madeira para que fosse confeccionado o templo. Vamos lembrar, pessoal, que a madeira, ou melhor, toda a estrutura do templo, ela foi minuciosamente ditada pelo próprio Deus, como a dona Ana mostrou aí, né? Ela pegou uma parte do texto de Êxodo e a gente vê que com riqueza de detalhes, Deus vai dizendo, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Todo tabernáculo, ele tem um padrão, é assim, assim, assim. E isso não é à toa. Isso é justamente para revelar para a gente uma mensagem. Qual é essa mensagem? Quem lembra e quem arrisca, quem tenta, quem entendeu aí, para que serve o tabernáculo? Fala aí, pessoal, abre o áudio aí e fala. Ele seria para o homem adorar a Deus, se aproximar de Deus, e era uma réplica do que é no céu. Perfeito. Então, se é uma réplica do que tem no céu, se é um local de adoração, então o que o Deus Todo-Poderoso quis mostrar para o homem através de Moisés foi que existe um modelo para seguirmos, para adorar a Deus e para termos comunhão com Ele. Perfeito. Então, dentro de tudo existe um padrão. E se a madeira utilizada dentro do templo é a madeira de acácia, que representa uma madeira perfeita, o que aponta para Cristo, então, dentro desse modelo que Deus dá, nós temos o modelo do que o homem deve ser, como Cristo. Um homem perfeito. E se a gente não consegue ser perfeito, enfim, nós temos que estar trabalhando em busca da perfeição. A gente já sabe disso, né? O próprio Paulo, ele fala isso com a gente, né? Não sou perfeito, né? Mas sigo o meu alvo. Eu estou em busca dessa perfeição, eu estou em busca dessa comunhão plena com Deus. E como Deus abomina o pecado, a gente não pode se apresentar diante dele como pecador, né? Ou melhor, não como pecador, como alguém cheio de pecados, praticante do pecado, a gente vai ver que o modelo que Deus dá de alguém para se aproximar dele, para adorá-lo, é um modelo de perfeição, mais uma vez apontando para Cristo. Estão entendendo isso aí, pessoal? A correlação entre a madeira de acácia, que é usada em vários elementos dentro do tabernáculo, na composição do tabernáculo, tá? Madeira de acácia, e a cobrança, a exigência, né, de que o homem tem que ser perfeito como Cristo para se aproximar de Deus.
Bom, dito isso, a gente já entendeu por que a mesa aí da proposição é feita também de madeira. E aí a gente vai ver que não é qualquer madeira, é uma madeira perfeita, que foi trabalhada, que foi lapidada, e que, diga-se de passagem, não foi uma coisa difícil de se fazer. Então, a gente trazendo para a nossa natureza humana, a gente pode entender o seguinte, que existem várias naturezas humanas, ok? Vários gênios, né? Várias personalidades. Mas existe uma em particular que ela se permite ser trabalhada. Não estou falando de uma madeira perfeita, não estou falando de uma personalidade perfeita, estou falando de uma madeira que é imperfeita, uma personalidade que é imperfeita, mas que é fácil de ser trabalhada. Por quem? Pelo próprio Deus. Quando a gente reconhece, né, o Senhor Jesus como autoridade sobre nossas vidas e a necessidade que temos dele para a nossa salvação, a gente vai começar a cuidar dessa lapidação pessoal, arrancando o que é carne, o que é humano, e acrescentando, desenvolvendo aquilo que é espírito, aquilo que é santo. Quando a gente vai vendo, né, essa ideia dentro do tabernáculo, a gente vai vendo que Deus exige da gente esse desenvolvimento pessoal de espiritualidade, de santificação. E vai chegar o momento onde essa madeira ela vai ser revestida por completo de ouro, ouro puro. Não é qualquer ouro, não é o ouro da minha aliança, por exemplo, que é ouro 18. Isso aqui não é ouro puro, é um ouro misturado para dar uma liga mais resistente, não. Mas esse ouro aí, ele é puríssimo. É um ouro que foi muito refinado, passou pelo fogo até que ele fosse plenamente, perfeitamente limpo, purificado. E aí esse ouro vai ser usado para revestir essa madeira. O ouro ele vai apontar para a divindade de Deus. E aí a gente vai ter essa ideia de que essa madeira, quando ela é aperfeiçoada, ela é revestida da divindade de Deus. E a gente vai entender que isso aponta também para o Espírito Santo. Toda essa ideia do tabernáculo, pessoal, não fez muito sentido para os judeus naquela época. Aquele padrão, todo aquele modelo que foi dado a Deus e que Deus falou com Moisés, olha, tenha cuidado de fazer exatamente como eu lhe mostrei. Por quê? Porque não podia desviar esse padrão, tinha que ser exatamente isso. Porque nele está embutido uma mensagem que os judeus naquele tempo eles não entenderam, mas que hoje nós somos capazes de compreender perfeitamente, que o tabernáculo, como Fernanda falou, é a Bíblia por inteiro, e que mostra desde a porta até o Santo dos Santos, até o interior da arca, a santidade de Deus. A caminhada que nós temos que fazer para termos comunhão com Deus. Ok. E aí a gente vai ter a mesa dos pães, e os utensílios que Dona Ana aí comentou e que a gente vê aqui nessa figura, né? A gente vai ver aqui algum cálice, né? Uma jarra, né? Enfim, isso tudo fazendo parte de uma composição onde a gente vê aqui 12 pães que semanalmente eram trocados. Necessariamente, quando eles estavam dentro do santo lugar, eles não eram consumidos, mas quando eles eram trocados, eles poderiam sim ser consumidos pelos próprios sacerdotes, pelos próprios levitas. E no momento que eles estavam aqui, esses pães, eles estavam representando as 12 tribos de Israel, representadas aqui e apontando também para essa condição que o próprio Jesus disse, lá em João, que ele é o pão da vida. Então, ele vai apontar
como o Jesus Cristo sendo provisão, Jesus Cristo mostrando que ele é alimento, não só uma provisão material, mas alimento realmente espiritual, não só para pessoas específicas, mas para toda Israel, para as 12 tribos, ele é alimento. Só para os levitas? Não, para as 12 tribos que estavam lá representadas através desses pães. E como dona Ana aí apontou bem, e eu acho que vale a pena a gente abrir o texto para a gente ver, Apocalipse no capítulo 19, tá? 19. Apocalipse 19. 19, 6 a 9. A gente vai ter o seguinte, todo mundo já abriu aí? Sim. Pronto, isso aí, guria. Então, a gente vai ter o seguinte, a partir do verso 6. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia, Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, né? Alegremo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Bodas é o quê, pessoal? Quem lembra? A festa de casamento. Casamento, tá? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Quem é a noiva, pessoal? A igreja. A igreja, perfeito. Então, nesse momento, qual é a celebração que está acontecendo? A união da igreja a Cristo. Cristo já está nos céus e a igreja está indo para Cristo. E aqui está tendo a união, as bodas, o casamento. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então, esse linho fino, ele tem uma representação. Ele mostra justamente a santificação do indivíduo. No momento que ele pratica as obras justas, ele está desenvolvendo a sua santificação. Lembra, eu já falei isso aqui. O que significa conversão? É quando a pessoa sai do mundo. O que significa santificação? É quando a pessoa que saiu do mundo tira o mundo de dentro de si, arrancando aqueles velhos hábitos, aquelas práticas antigas, o pecado, o gosto pelo pecado, e colocando dentro de si, né, praticando as obras justas, colocando dentro de si a justiça de Deus, tornando assim santas, purificadas, dignas de vestir vestes alvas brancas como a neve, o linho puríssimo, representando que aquelas pessoas, elas foram perdoadas de seus pecados e que elas agora têm acesso ao trono de Deus, à presença de Deus. E aí a gente continua. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? Aquela ceia que vai haver nesse dia, nesse casamento simbolizado. Diz-me ainda, estas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Então, quando ele fala aqui da ceia do Cordeiro, a gente vê isso aqui em cima da mesa da proposição. A gente está vendo aqui tanto os pães quanto a oferta de libação. O que são as ofertas de libação? São as ofertas líquidas mesmo, né? Onde a gente vai ter a própria água, o azeite e também o suco de uva, né? Ou o vinho novo, tá certo? Não vamos nem pensar que esse vinho, de fato, é um vinho corrompido, suco de uva corrompido, aquele suco de uva que sofreu a fermentação e virou realmente uma bebida alcoólica. Não, aqui é o suco de uva puro mesmo, tá certo? Fazendo parte, sinalizando a ceia
que a gente vai ter no futuro. Então, como todo tabernáculo, ele, na verdade, representa, né, o Gênesis até o Apocalipse, ele está representando aqui aquela caminhada que nós estamos fazendo para a santificação. Nosso objetivo final é qual? Adentrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Nós aqui estamos no Santo Lugar, estão lembradas? Para quem não viu, vou abrir aqui uma outra imagem, né? Estamos no Santo Lugar, deixa eu ver, vou ter que abrir aqui, e que não vai abrir, né? Eu vou ter que fechar e abrir de novo. Ok, tá? Então, nós estamos justamente aqui, passando pela porta, já passamos pelo altar do sacrifício, já nos lavamos na pia de bronze, agora estamos adentrando no santo lugar e vindo aqui no santo do lugar, um dos primeiros lugares onde a gente vai passar é justamente pela mesa da proposição, onde nos é proposto essa comunhão com Deus. A ceia, a Santa Ceia, como a gente fala, né? Ela é o ápice dos rituais que a gente pode dizer hoje que nós temos, é o ápice da comunhão com Deus de uma forma palpável, se é que podemos dizer assim, onde aquele pão vai simbolizar o corpo de Cristo e o suco de uva vai simbolizar o sangue de Cristo. Então, estamos passando aqui pelo local, aceitando o sacrifício de Cristo e agora participando do seu corpo e do seu sangue. Ok, pessoal? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar ou alguma pergunta a fazer? Digam aí. Ninguém? Isis, você que está afastada, tivemos que fazer o resgate, nunca mais apareceu. Eu não sei se eu estou chovendo no molhado, mas o estudo do tabernáculo, em especial da mesa que a gente está vendo, amplia o meu entendimento sobre o sacrifício de Jesus. E a gente percebe que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, muito precioso e muito necessário para o próprio Deus. E Jesus, ele compartilha a sua graça com toda a humanidade, compartilhando o pão sagrado, o vinho, e ao mesmo tempo se coloca como a própria oferta, como o próprio pão e o próprio vinho. Ele não só se coloca como sacrifício perfeito, mas ele tem o cuidado, a generosidade de compartilhar com toda a humanidade. E pede que se faça isso sempre em memória dele. E eu não tinha me atentado. Eu achava que Êxodo era um livro só de história, um livro só para a gente resgatar a cultura judaica. Não tinha me atentado a essa correlação para o sacrifício de Jesus. E a necessidade do sacrifício de Jesus no âmbito espiritual, de como foi importante e como foi necessário. E aí eu consigo entender o porquê da necessidade desse sofrimento. Toda a história de Jesus tem muita simbologia e muita analogia com o próprio tabernáculo. Não sei se vocês já pontuaram isso nas outras meditações. É isso. Já ventilamos isso sim. Como eu falei, a própria Fernanda disse que ficou em êxtase quando ela olhou para o tabernáculo e ela viu a Bíblia totalmente escrita nele.
E é isso mesmo. Se a gente volta em Êxodo 25, no último verso, a gente vai ver o verso 40, a gente vai ver o próprio Deus falando, né? Só ressaltando, já falei, mas só ressaltando, olha lá. Êxodo 25, 40. E observa para que os faças, conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, a nobreza e a importância do tabernáculo é tão grande que o próprio Deus ressalta. Não dá para você fugir nem um milímetro do que eu te disse, Moisés, porque se isso acontecer, pode haver uma deturpação na mensagem de salvação que eu quero apresentar no futuro para um determinado povo. E se sair alguma coisinha errada, eles não vão compreender, e isso pode fazer com que eles desvirtuem da salvação. Esse determinado povo hoje somos nós. Só a gente tem a consciência do que é, na verdade, o tabernáculo. Por quê? Porque só a gente, igreja corpo de Cristo, aceitou o Senhor Jesus como o Messias que Deus havia de enviar. Os judeus ainda não aceitaram. E todo o tabernáculo aponta para Jesus. Bom, se eles não entendem quem é Jesus, se eles não aceitam Jesus, então eles perderam a mensagem. Eles não sabem qual o significado do tabernáculo, né? O que significa a cortina, a porta, o que significa o véu, né? Por que uma madeira recoberta de ouro? Para eles, isso não é algo que tem um significado profundo, sabe? Até hoje. São rituais que Deus mandou. Então, na cabecinha deles, Deus mandou, a gente tem que obedecer. Em princípio, tá certo, mas é muito além disso. E eles não têm essa espiritualidade para compreenderem isso, a não ser os judeus que já aceitaram Jesus, que são chamados os judeus messiânicos. Esses que aceitaram já Jesus como Messias, como Salvador, como aquele que Deus havia de mandar para resgatar a humanidade. Pronto, esses entendem o que a gente está falando aqui. Mas os outros que não aceitaram Jesus ainda, eles não compreendem. Então, essa mensagem está lá em Êxodo, foi escrito há 6.000 anos? Não. Pelo menos uns 5.000 anos, eu acho que é por aí. Essa mensagem é para a gente hoje. Essa mensagem é para a gente. Então, a gente consegue absorver e entender, tá bom? Então, de forma alguma, nenhum livro da Bíblia, nem Êxodo, nem Levítico, nem Deuteronômio, nem Números, que parecem livros assim, com muitas palavras, né? E sem muita prática, parece. Não é, tá? A gente vê que existe toda uma mensagem embutida em toda a Bíblia e que serve para nós. Tudo. A palavra diz, não lembro agora onde, que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que a gente aprenda a respeito das coisas de Deus. Então, não tem nada aqui que seja assim, eu posso pular isso aqui. Não tem, tá certo? Mais alguém, algum comentário a fazer? Realmente, dona Lília, Sim. eu já havia lido e nunca fiquei assim, eu nunca tentei para os detalhes, mas à medida que eu fiquei, eu perdi a apresentação de Maiana e a de Fernanda. Eu não participei, mas eu já estou interessada em buscar a gravação para poder eu assistir, porque realmente a gente não pode perder nada. Porque a gente a gente vai entendendo tudo o que significa. E a partir do momento que os detalhes minuciosos que Deus faz, tudo medido, tudo assim, com maior amor, maior zelo, tudo isso a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo e vai ficando assim, eu não sei nem dizer como.
Eu sei que é assim, é uma sensibilidade muito grande quando a gente passa a ver, a ler mesmo, e passa a ver aí, ó, na tela, tudo explicado direitinho, como nós estamos fazendo. Realmente, Deus iluminou a senhora para fazer esse estudo do tabernáculo. Eu acredito. Foi Foi de Deus Deus. mesmo. Muito de Deus isso aí. Concordo com a senhora, tudo de Deus. Alguém lembra aí onde é que tem aquela passagem que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Alguém lembra aí? João 14:6. João 14:6. Abre aí. João 14:6. Vou falar uma curiosidade aqui para vocês, uma coisa bem interessante que eu não sabia também, e eu aprendi. Quatorze, seis. Todo mundo abriu? Sim. João 14:6. Aí a gente vai ter, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou voltar lá naquela imagem do tabernáculo, porque eu achei isso aqui muito interessante, cara, muito forte, e eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Se alguém aí tinha, olha só que legal. Quando Jesus fala isso, né, acabei de falar para vocês que o nosso objetivo é sair daqui da porta, né, tá aqui onde está a setinha, e entrar no Santo dos Santos, aqui. Fechou? Tá dando para ver aí todo mundo? Sim. Pronto. Nosso objetivo é sair daqui e entrar aqui. Sabe como é chamado o nome dessa porta? Alguém sabe? Essa porta se chama caminho. Esse véu aqui, sabe como é chamado? Aqui na frente. Verdade. E esse véu daqui é chamado vida. E só depois da gente passar pelo caminho, pela verdade e pela vida, a gente chega no santo lugar, que é onde a gente sabe que estava a presença de Deus dentro do tabernáculo. Muito forte isso aí, hein? É verdade. Muito forte. Então, quando Jesus chega e afirma isso, por isso que os caras ficavam enraivecidos, porque os judeus, eles sabiam do que ele estava falando, ele estava se referindo ao tabernáculo, né? Ele sabia que quando Jesus afirmava ser o caminho, a verdade e a vida, ele estava se referindo ao tabernáculo e dizendo, olha, eu faço parte disso. Então, os judeus ficavam irados, porque como assim você faz parte disso, né? A gente já sabe que os judeus rejeitavam demais o Senhor Jesus, mas ele estava falando exatamente a respeito do tabernáculo, né? Eu também não sabia, eu vim descobrir isso recentemente. E aí, pessoal, mais alguma coisa a acrescentar? Alguém? Maiana, acrescentar aí mais alguma coisa? Isis, pode falar, Isis. Você me disse uma vez que a matemática era, que era de Deus. Uhum. Eu, na minha cabeça, eu duvidei que a matemática é uma invenção humana. E aí eu me surpreendi com as medidas da exatidão. 88, 44, 66. E como a orientação dele vai dar uma mesa perfeitinha. Então, não é uma invenção humana. As medidas não são da cabeça de Moisés. E na versão da Ana, fala em côncavo, em outras medidas, mas em qualquer medida vai dar exato, vai ser perfeito. E a matemática é justamente a ciência exata, né? A ciência exatidão
está muito, muito ligado à perfeição. E perfeito só Deus mesmo. Então, realmente, me convenci que não é uma criação humana, como me foi ensinado na escola. Pois é, não é não, filha. A matemática é puríssima, Deus. É a única ciência realmente pura e ela é totalmente divina. Dá para vocês verem essa imagem aqui? Agora, rapidinho, agora eu vi um vídeo dizendo que o diabo colocou as letras. Que botou que A mais B dá igual a X. Eu Daí vi, é eu do vi. demônio. Eu vi. Tá dando para ver essa imagem, pessoal? Fala aí. Pronto, tá, né? Pronto. Aqui a gente vai ver, né? Aquela medida de um côvado, 2 côvados, 1,5 côvado, né? O côvado é, em média, 45 centímetros, né? A maioria dos autores concorda que são 45 centímetros, mas a depender da localidade, lá no Oriente, né? Então, aquela região lá do Oriente Médio, eles têm uma proporção diferenciada, pode variar, né, 50 centímetros, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas enfim, a média eles aceitam que um côvado equivale a 45 centímetros. E tudo, absolutamente tudo, dentro das descrições divinas, elas obedecem o que a gente chama de proporções áureas. Isso é um pouquinho complicado, eu não vou entrar nisso. Se vocês tiverem interesse, vocês entram aí no Google, dá um Google aí e procura proporção áurea. Então, são proporções que transmitem perfeição. A harmonia dessas medidas, né, elas transmitem o que é divino, né, uma sensação de algo divino quando você bate o olho e vê. Quem gostava muito de trabalhar com isso, aqueles pintores lá da Idade Média, do Renascimento, tá certo? Van Gogh. Então, eles gostavam muito de usar essas medidas áureas, tá? E essas medidas áureas, por que áureas? Porque remetem a uma ideia de perfeição. Deus trabalha muito com essas medidas, tá certo? É uma invenção de Deus, tá? E tudo que tem proporção áurea traz beleza, né? Aquilo que não tem proporções áureas nem sempre são belas, mas tudo que tem proporção áurea é belo. Então, quando você olha para uma pessoa e você incondicionalmente, todo mundo diz, pô, aquela pessoa é bonita, é bela. Você vai observar que as feições dela, o corpo, todos os tamanhos dela, existem proporções áureas, né? E dentro daquilo sempre vai ter algo de belo. Isso é matemática pura, isso é vontade de Deus, e Deus usa muito também essas medidas, né, dentro das criações dele. Bom, Maiana, você ia falar alguma coisa? Diga aí. Eu acho que eu ouvi algo rápido aí, alguém falou, mas a ideia da mesa maior em si, aquilo que eu comentei com a senhora, que seria os pães da presença de Deus. E ela traz a ideia de comunhão. Você não leva qualquer pessoa para sentar na sua mesa, e as pessoas, dependendo da cultura, na maioria dos lugares, a pessoa senta na mesa para comer, para socializar, para entrar em comunhão, para ter intimidade. Na cultura egípcia não, pré-egípcia, na cultura egípcia, eles conversam até antes de começar a comer. A partir do momento que ele começa a comer, eles já não conversam mais. Fica todo mundo em silêncio até terminar. E isso vem, o pão, ele vem com a ideia de que, com a ideia não, com a certeza de que Deus vai nos prover, que Deus é o nosso sustento, mas que também cabe a gente buscar conhecer mais de Deus, buscar ter essa comunhão, essa intimidade com Ele, conversar com Ele, porque às vezes é necessário abrir a boca e falar. Eu gosto de orar mentalmente, dependendo da situação, dependendo dos casos, mas
tem aquele momento que eu tenho que abrir a minha boca e falar com Deus o que eu quero, o que eu preciso. E é um pão que, por ser da presença de Deus, é a gente se alimentar do que a nossa alma necessita. Falou aí da perfeição, que ninguém vai alcançar, mas é como ele falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Você não vai ser perfeito nunca, você sempre vai ter que estar aperfeiçoando alguma coisa, vai estar melhorando algo, mas o simples fato de você não desistir, você permanecer no caminho, é o que vai fazer você chegar lá. Não vai ser fácil, porque o caminho não é cheio de dor, é cheio de espinho, vai ter o jugo, o fardo, porque você, no meio do caminho, você vai ter que ajudar os outros e ter o cuidado de não se perder. Aí, quando você vai lutar as lutas dos outros, ajudar os outros nas batalhas dele, você também vai ter que se fortalecer e você vai ter que ter comunhão com essa pessoa. Então, se você não se alimenta do que vem de Deus, você vai se perder no meio do caminho, você vai ter uma indigestão, vai misturar os vinhos, os alimentos, e você vai sair da presença de Deus. Por que que eu não ouço pregações de qualquer pessoa? Eu não ouço pregação de todo mundo para não misturar os vinhos. Eu tenho esse cuidado. Não é tudo que eu ouço, não é tudo que eu vejo, porque o diabo é muito enganador, ele é muito sutil, ele não se apresenta lá ao povo e fala: o diabo é feito em chifre. Não, gente, o diabo era lindo e o diabo é ardiloso. Ardiloso, ele vai sempre vir com essas artimanhas. Se você não vigiar, se você tiver alimentado da presença de Deus, comida nenhuma comida outra mais vai te satisfazer, porque você conheceu o que é bom e o que é melhor. E a mesa vem para isso, para você sentar, para você falar com Deus, às vezes para você ouvir. Quantas vezes a gente está numa oração, não tem nada para dizer para Deus, mas você fica parado e você sente a presença de Deus ali, é como se o próprio Deus, o próprio Deus está ali, dizendo que mesmo assim, ele está entendendo a sua alma. Perfeito. Você abordou muito bem. Eu tinha pensado em falar, mas acabei me passando. E sempre que a gente vê Deus relacionando os homens, a gente vê essa questão da união, tá? Eu vou falar mais para frente sobre a estrutura do tabernáculo e, cara, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Mas quando ela cita aí que os pães estão juntos, como Dona Ana falou, né, em duas pilhas, os pães estão juntos, não tá separado, está sempre misturado, está sempre todo mundo junto. Quando a gente viu lá a questão, né, do fruto da videira, a gente vê que o fruto da videira não é um bago de uva, é um cacho de uva, né, tudo ali junto e misturado. As coisas com Deus são de comunhão, as coisas com Deus é de estar unindo, fortalecendo laços, fortalecendo elos, e não necessariamente se separando, né? Então, transmite também essa ideia de que devemos aparar as nossas arestas, né, as nossas pontas, para que possamos estar perto uns dos outros, né? Se a gente tem algo em nós que ainda machuca o outro, né, causa um mal-estar, essas coisas a gente tem que aparar, porque é necessário que estejamos juntos. E se houver essa aproximação, mas o negócio dá choque, machuca, bom, não vai haver aproximação eficaz, efetiva. De fato, vai acontecer uma separação. Isso não é corpo de Cristo. Isso não é a ideia de Deus. Essa não é a proposta do Senhor. A proposta é que estejamos juntos e misturados. Cada um com sua função, cada um com suas aptidões, cada um com seu jeitinho, mas quando um encosta no outro, aquilo tem que causar algo de bom, uma sensação de bem-estar, a manifestação de amor. Se encosta um no outro e o que sai é faísca, contenda, briga, rusgas, né? Não, aí a gente vai perceber nitidamente que não há presença de Deus, não tem o mover do Espírito Santo e é puro cão, é pura carne, pura ação de Satanás, tá certo? Aproveitando-se de nossas emoções para
causar divisão dentro do corpo de Cristo. A união dos pães foi algo bem legal aí que Maiana lembrou. Mais alguém querendo fazer mais alguma consideração? Adriana, você também que estava afastada, voltou para nós. Glória a Deus. Beleza. Guriazinha, você, Ana Luísa, quer falar alguma coisa, tia? Abre de novo, fechou. Não, Aí. obrigada. Não? Então tá bom. Você gostou? Tá gostando? Sim. Aham, Você vai voltar? vou sim. Então tá certo. Então é isso aí, pessoal. Sem mais acrescentar. Dona Ana, indica alguém aí para fazer a oração aí hoje, de encerramento. Isis, Isis, boa pedida, né? Tá voltando para a gente, a equipe do resgate foi lá. Glória a Deus. Vamos lá, Isis. Ninguém vem aqui em minha casa, não. Foi pelo Espírito, Isis. A gente orou por você, Isis. É difícil. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, saúde, paz, mais um dia na Tua presença, mais um dia tendo a oportunidade de conhecer mais a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pelo entendimento, por abrir a nossa mente e aumentar o nosso conhecimento. Obrigada pela vida de cada uma das minhas irmãs na fé. Obrigada pelas orações, pela intercessão. Obrigada, Senhor. Abençoa a vida de cada uma delas. Faz com que se realize todos os desejos dos seus corações. Que a vida e a família sejam uma bênção. Nos dá um dia de amanhã de muitas vitórias, de muitas bênçãos e de muitos testemunhos para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos também por aqueles pequenos, por aqueles que hoje sofrem, por aqueles que estão na rua, Senhor, nessa noite tão fria, que eles encontrem o consolo, encontrem o caminho para a salvação. É isso, Pai, que te pedimos e te agradecemos, com a certeza da vitória, com a certeza de que está tudo certo, em nome do Teu Filho Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém. Amém. Então, povo lindo, por hoje é só.